Ok, pessoal, vamos aqui estudar alguns tópicos de direito penal militar. Hoje a gente vai estar estudando aí alguns tópicos, como crime propriamente e impropriamente militar, deserção, acobardia, insubmissão, motim e revolta. São dos principais crimes que sempre costumam cair em prova e a gente vai se aprofundar, principalmente nesse tema aqui da deserção, tudo bem? Então, vamos aqui nessa nossa dica bisurada aí para o concurso da PMCE, tá bom? Cobrando a parte de direito penal militar. Então, pessoal, vamos lá. O que seriam esses crimes propriamente militares? Ó? Crimes propriamente militares seriam os que só podem ser cometidos por militares, pois consistem em violação de deveres que eles são próprios. Trata-se, pois, do crime funcional praticável somente pelo militar. Por exemplo, então, o crime propriamente militar é aquele crime que somente a pessoa na condição de militar ele pode praticar. Por exemplo, crime de deserção, crime de cobardia e dormir em serviço. Esse crime de deserção está previsto lá no artigo 187 do Código Penal Militar. Crime de cobardia no artigo 363 do Código Penal Militar. E dormir em serviço lá no artigo 203 do Código Penal Militar. Então, são crimes que são praticados por militares. Eles são propriamente militares. Por exemplo, o crime de deserção, que está lá no artigo 187, ele fala que ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Por mais de 8 dias. Então, o militar se ausentou, sem licença, não comunicou nada, por mais de 8 dias vai caracterizar o crime de deserção. É um crime que vai estar penado aí com pena de detenção de 6 meses a 2 anos, e se ele for oficial, né, que o oficial, no caso, tem que prestar o exemplo, por isso que vai ser piorada, a pena vai ser agravada. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o crime de deserção. Por exemplo, no artigo 188, ele vai trazer algumas condutas que são equiparadas ali, né? Que vai incorrer nas mesmas penas do crime de deserção aqui que a gente viu, né, que está no artigo 187. Por exemplo, quais são os outros casos que vão incorrer na mesma pena de deserção? Por exemplo, terminou o prazo de trânsito, o militar foi transferido, terminou o prazo de trânsito dele ou terminou as férias dele. Se ele não se apresentar no lugar designado, dentro de 8 dias, vai caracterizar nas mesmas penas da deserção. Certo? Por exemplo, ele estava de licença, ou estava ali agregado, né? Ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra, logicamente. Então, ele estava de licença, estava agregado, e aí deixou de se apresentar à autoridade competente. Dentro de 8 dias, né? Contados, logicamente, daqueles em que termina a licença, ou que é cassada a licença ou a agregação, ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra, para ele poder voltar, para ele poder ir para a guerra. Então, geralmente, se em 8 dias, se ele não se apresentar, né, terminou a licença, terminou ali a agregação, ou ele foi chamado ali para a guerra, né, estado de sítio, também vai incorrer na mesma pena da deserção. Tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Então, ele estava lá cumprindo pena, terminou, ele tinha que se apresentar. Deixou de se apresentar no prazo de 8 dias, também na mesma pena do crime de deserção. Consegue exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando uma incapacidade. Então, o cara simulou uma situação para poder ser excluso do serviço ativo, né? Ou uma situação que ia gerar a inatividade dele. Então, como ele simulou, criou essa incapacidade, também entra na mesma pena do crime de deserção, certo? Existem outras situações relacionadas ao crime de deserção, que é a parte do favorecimento ao desertor. Então, existe esse crime, professor, está lá no artigo 193, favorecimento ao desertor, certo? O que é isso, favorecer o desertor? É o cara que dá um asilo ao desertor. Ele vai dar a mão para o desertor. Entendeu? Ele vai proporcionar, vai facilitar o transporte ou a ocultação desse desertor. Entendeu? Sabendo ou tendo razão para saber que cometeu qualquer dos crimes previstos neste capítulo. Então, olha aí. A pessoa tem que saber, sabendo ou tendo razão para saber que cometeu
qualquer dos crimes previstos neste capítulo. No caso ali da deserção, né? A gente está falando da deserção. Então, é a pessoa que vai dar uma ajudinha para aquele cara, vai dar um abrigo, um asilo a esse desertor. Tá? É crime, pena de detenção de 4 meses a 1 ano. Professor, existem casos de isenção de pena? Sim. Vamos supor que geralmente quando a mulher, o cônjuge, o irmão do cara, o pai, né? O filho, lógico que eles vão dar abrigo, né? Então, assim, o próprio Código Penal já pensou nessa situação. Então, quais são os casos de isenção de pena? Se o favorecedor é um ascendente, por exemplo, o pai dele, ou um descendente, por exemplo, o filho, né? Cônjuge ou irmão do criminoso, ele fica isento de pena. Então, é uma excludente, não vai responder por esse crime de favorecimento ao desertor, caso ele seja ascendente, descendente, o cônjuge ou irmão do criminoso. Tá bom? Então, ele fica isento de pena. Professor, em relação à prescrição no caso de deserção, lá no artigo 132, ele fala o seguinte: no crime de deserção, embora decorrido o prazo da prescrição, olha aí, ó, no crime de deserção, embora passado o prazo de prescrição, lógico, a prescrição só vai se extinguir a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos. Então, mesmo que passou o prazo lá da prescrição desse crime de deserção, quando é que vai ser extinta a punibilidade? A extinção da punibilidade, ela só vai acontecer quando o desertor atingir a idade de 45 anos, né? 45 anos. Então, quando ele atinge a idade de 45 anos, é que realmente vai ser extinta a punibilidade. Beleza? Professor, e se ele for oficial? Se ele for oficial, aí vai ser de 60 anos. Beleza? 60 anos para oficial, 45 para os demais, no caso praças, né? Então, não esqueçam dessa questão da prescrição no caso de deserção. O crime de cobardia, que é um crime propriamente militar, assim como a deserção. O que é o crime de cobardia, Muniz? É quando você subtrai ou tenta subtrair-se o militar por temor, por medo, em presença do inimigo, ao cumprimento do seu dever militar. Então, ele tentou subtrair-se, sair fora, né, o militar, na presença do inimigo, por puro temor, né, ao cumprimento do dever que ele tinha que fazer isso. Então, crime de cobardia, reclusão de 2 a 8 anos. Existe a cobardia qualificada, que está previsto no artigo 364, e que ele fala o seguinte, ó: provocar o militar, por temor, em presença do inimigo, a debandada da tropa. Então, é o seguinte, aqui no 363, ele vai falar de um único militar. Ele saiu por temor, em presença do inimigo, ao cumprimento do dever que ele tinha, por medo. Se ele sair e provocar o restante da tropa, a debandada da tropa, aí já é cobardia qualificada, né? Ou da guarnição que estiver lá com ele. Todo mundo, se ele provocar essa situação, né, da debandada, em presença do inimigo, aí já é cobardia qualificada. Tá bom? Por exemplo, ou causar alarme com o fim de nelas produzir confusão, desalento e desordem. Tudo isso aí, cobardia qualificada. Então, ele vai ter medo ali por temor em presença do inimigo, vai provocar a debandada da tropa, vai provocar um alarme, causar uma situação, né, que vai causar a debandada da tropa. Nesse caso aqui, ó, pena de morte, grau máximo, reclusão de 20 anos, né, grau mínimo. Então, o que acontece? No grau máximo, morte, reclusão de 20 anos, grau mínimo. Aqui, em caso de guerra declarada, né? Caso de guerra declarada. Então, em presença do inimigo, aqui também caso de guerra, né? Então, essa é a cobardia qualificada, porque ele vai provocar a debandada da tropa. Beleza? Dormir em serviço. Só quem pode cometer esse crime, é lógico, que é um crime propriamente militar, é o militar. Então, é dormir o militar, quando em serviço, logicamente, como oficial de quarto ou de ronda, ou em situação equivalente, ou não sendo oficial, em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. Então, dormiu no serviço,
é crime militar, detenção de 3 meses a 1 ano. Então, quando em serviço. Né? Quando você está lá em serviço de sentinela, por exemplo, vai lá dormir em serviço, é crime militar. Vamos lá, pessoal. A gente falou dos crimes propriamente militares. Então, assim, em contraposição a esses crimes propriamente militares, os crimes comuns em sua natureza, praticáveis por qualquer pessoa civil ou militar, são os chamados impropriamente militar. Então, qual a diferença do propriamente militar para o impropriamente militar? O crime impropriamente militar, ele é praticado por qualquer pessoa, pode ser civil ou militar, certo? Essa é a diferença. No crime propriamente militar, somente os militares praticam. Vamos lá. Como é que a gente pode trazer um exemplo aqui para vocês? Por exemplo, o crime de homicídio. Então, vamos supor que tem um crime de homicídio onde um militar praticou um homicídio contra um outro militar. Militar praticou um homicídio contra outro militar. Né? Ambos em situação de atividade, certo? Queria deixar bem claro. Ambos em situação de atividade. Então, professor, como é que fica? Homicídio, pode um civil praticar ou pode um militar praticar. Então, a gente já sabe que esse crime de homicídio ele não é propriamente militar. Ele é impropriamente militar, porque o homicídio, uma pessoa que é civil, ela também pode praticar. Então, essa é a principal diferença dos crimes propriamente para o impropriamente militar. Por exemplo, o homicídio simples ele está lá no artigo 205 do CPM, Código Penal Militar, reclusão de 6 a 20 anos. Como foi praticado pelo militar, o que é que a gente tem que analisar? E pelo princípio da especialidade, vai ali pelo Código Penal Militar, lógico. Lá no artigo 9º, ele fala o seguinte, ó, crimes militares em tempos de paz. Consideram-se crimes militares em tempos de paz os crimes previstos neste Código, que é o Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal, ou seja, Código Penal Comum, legislações extravagantes. Quando praticados, olha aí, ó, por militar em situação de atividade contra um outro militar. Olha aí, ó. Então, imagina um militar em situação de atividade praticando o crime de homicídio contra um outro militar. Nesse caso, responde no CPM. Professor, e aí? Nesse caso aqui, é um crime propriamente ou impropriamente? É impropriamente militar, porque o homicídio pode ser praticado tanto pelo civil quanto pelo militar. Só que, como foi praticado por um militar em situação de atividade contra um outro militar, então ele vai responder como crime militar. Só que esse crime militar ele é impropriamente, beleza? Porque é um crime, são ações que podem ser praticadas por civis e por militares. E os crimes propriamente militares são aqueles crimes que somente dá para ser praticado pelo militar, como eu falei. Dormir em serviço, né? O crime de deserção. Uma pessoa civil não consegue praticar o crime de deserção, tá bom? Então, nesse caso aqui, esse exemplo, ó, militar contra outro militar em situação de atividade, está amparado no artigo 9º, inciso 2, a linha A, né? Combinado com o artigo 205, que é justamente o quê? Que é um homicídio. Então, como foi com um militar contra outro militar, então vai lá pelo Código Penal Militar. Então, aqui o homicídio é um crime impropriamente militar. Por quê, professor? Porque pode ser praticado tanto pelo civil quanto por um militar. Só que como foi um militar em situação de atividade contra outro militar, vai responder pelo Código Penal Militar como crime militar. Certo? Vamos lá. Professor, e o crime de insubmissão? Vamos lá. Em relação aos crimes propriamente militares, que são aqueles crimes que só dá para ser praticado por um militar, o que a gente tem que pensar? Existe uma exceção. Crime de submissão, que está lá no artigo 183 do CPM. Ele é o único crime propriamente militar que somente o civil pode cometer. Como assim, professor? Aqui é uma exceção. É o único crime propriamente militar que somente o civil pode cometer. Que crime é esse de submissão? Olha lá. Deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que ele foi marcado, ou apresentando-se ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Aqui é o cara que você já foi convocado e tem que se apresentar
lá no Exército, no tiro de guerra, às 7 horas do dia 13 de 2011. Aí o cara diz assim, olha, tá brincando, meu, não vou mesmo, nem a pau. Ele pratica o crime de submissão. E aí, pessoal, já pode ser preso, é isso? Pessoal, não. É uma pena de impedimento de 3 meses a 1 ano. Agora temos um pequeno detalhe. Vamos lá. Vale dizer que, antes de adquirir a qualidade de militar, com a sua inclusão nas Forças Armadas, porque ele só vai ser militar quando ele for incluído nas Forças Armadas. Enquanto ele não for incluído nas Forças Armadas, não cabe uma ação penal contra o insubmisso. Depois que ele for incluído, é que vai ser aberto o processo de insubmissão, desse crime de submissão para ele. Então, enquanto ele não for incluído, não pode ser aberto esse processo aí, tá, contra o insubmisso. Então, é importante a gente ter destacado essa situação. Então, crime de insubmissão. Casos de diminuição de pena, no crime de submissão, Muniz, a pena é diminuída de 1/3 quando? Vamos supor que o cara não sabia, pela ignorância dele, né? Ou ele compreendeu erroneamente a questão da convocação militar. Nesse caso, ele vai responder, mas a pena vai ser diminuída lá no processo, por causa que ele compreendeu erroneamente. Lógico, quando evitável, né? Pela apresentação voluntária dentro do prazo de 1 ano. Então, se ele se apresentou voluntariamente, depois desse crime que ele praticou, se ele se apresentou dentro do prazo de 1 ano, contar do último dia marcado para a apresentação, então se ele marcou dia 12, conta 1 ano para frente, se ele se apresentou dentro desse período, né, o dia que foi marcada a apresentação ele faltou, não foi? Então, se ele se apresentar dentro do período de 1 ano, também tem a pena diminuída, certo? E agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre o crime de deserção, certo? E aí, Muniz, como é que fica esse crime aí? Cara, a gente vai ter que entender alguns detalhes sobre esse crime, porque isso aqui pode cair na sua prova. A gente vai estudar tanto aspectos do Código Penal quanto do processo penal, certo? Vamos lá. Os crimes contra o serviço militar e o dever militar são crimes classificados como sendo propriamente militar, ou seja, o crime de deserção, que é um crime contra o dever militar, contra o serviço, ele é propriamente militar, porque só quem pode praticar é militar. É um delito contra a disciplina, né? E eles só podem ser cometidos exclusivamente por militares. É um crime próprio. Vamos lá. Esse delito de deserção, pessoal, tá certo? O militar só pode praticar esse crime em tempo de paz e também pode praticar em tempo de guerra. De igual modo, ele pode praticar em tempo de guerra. Porém, quando ele pratica em tempo de guerra, tem uma diferença. O cara que pratica a deserção em tempo de guerra, a pena dele, em grau máximo, é a de morte. O professor não sabia não. Pois é, em grau máximo é a de morte. Beleza? Em caso de guerra. Uma das formas para o cometimento do crime de deserção está lá no artigo 187 que a gente já viu. Ausentar-se o militar, né, sem licença, da unidade em que serve ou de um lugar em que deve permanecer, por mais de 8 dias. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Professor, se ele for oficial, a gente já viu que a pena é o quê? Agravada. Se for oficial, vai ter um agravante aí na pena. Fechou? Professor, e o desertor que não é julgado dentro de um prazo de 60 dias? O que é que vai acontecer com ele? Será posto em liberdade. Beleza? A contar do dia da apresentação voluntária ou captura dele, será posto em liberdade. Então, se ele não for julgado dentro de 60 dias, é posto em liberdade. Lógico, salvo se ele tiver dado causa ao retardamento do processo. Aí não. Se ele deu causa ao retardamento do processo, lógico que pode se prolongar os dias. Agora, se realmente passou os 60 dias, a regra é que ele vai ser colocado em liberdade. Vamos lá. Como é que caracteriza, pessoal, esse crime? É a ausência do militar. Ele deixa de comparecer na sua OM, na sua organização, sem a devida autorização ou comunicação.
ao seu chefe, ao seu comandante imediato. Tá bom? Ela tem que ser uma ausência indevida e tem que ser uma ausência que seja injustificável. Lá no artigo 456 do Código de Processo Penal Militar, ele fala de um ponto muito importante. 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência, 24 horas depois que começar a contagem, né, dos dias de ausência, o comandante da unidade, da sua unidade, né, ou a autoridade competente, encaminhará parte da ausência ao comandante ou chefe da organização. Então, vamos lá. O comandante da companhia, né, 24 horas depois de iniciada a contagem dos dias de ausência, passou 24 horas. Depois de iniciar a contagem dos dias de ausência. Aí o que é que o comandante faz? O comandante lá da companhia encaminha uma parte de ausência ao comandante do batalhão, por exemplo, ou chefe da organização, que vai mandar inventariar o material permanente na fazenda, deixado ou extraviado pelo ausente, faz o inventário, com a assistência de 2 testemunhas idôneas. Então, é como se fosse mandar fazer um inventário, ele encaminha uma parte para o comandante, né? O comandante da subunidade. Professor, e se essa ausência se verificou lá numa companhia, um destacamentozinho, uma subunidade isolada? O que é que vai acontecer? O comandante lá do destacamento, oficial ou não, ele providencia o inventário, assinando com 2 testemunhas. Fechou? Professor, outro ponto importante. Consumou-se a deserção, só que o praça não tem estabilidade. Então, consumada a deserção da praça, sem estabilidade, ou seja, um praça que não tem estabilidade, como é que fica? Olha aí, ó. Consumada a deserção da praça sem a estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Então, vai ser excluído. Ah, professor, então quer dizer que o praça sem estabilidade é excluído, né? É. Olha aí. Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Tá vendo? Ó? Ser excluída do serviço ativo. Professor, e se for estável? Ela vai ser agregada. Ah, entendi, professor. E sobre o prazo de graça, Muniz, desse crime? Lorena Neto, pessoal, já dizia. No momento em que se ausenta voluntariamente do local onde deva estar o militar, e tendo transcorrido o prazo de graça, que é aquele mais de 8 dias, o crime está consumado. O crime de deserção, pessoal, é um crime formal. Ele se consuma somente com a conduta. Né? Basta passar ali mais de 8 dias, pronto, passou, se consumou. Basta passar o transcurso desse prazo de mais de 8 dias. É um delito de caráter formal. Tranquilo? Que é mais de 8 dias. Delito formal, prazo de graça ali. Na hora que passa esse prazo de graça, ou seja, passou mais de 8 dias, já caracteriza o crime de deserção. Eu queria citar para vocês também que Jorge Luiz Nogueira de Abreu, né, fazendo referência a um julgado do STM, de um habeas corpus, sobre um caso aqui, que é um julgado muito importante do Superior Tribunal Militar. Ele diz o seguinte, ó. Teve um julgado que o STM ele julgou atípico uma conduta de militar de um crime de deserção. Por quê? Porque o militar ele já tinha sido licenciado do Exército antes da consumação do crime. E aí ele foi condenado pelo crime. Só que, na verdade, ele foi licenciado das fileiras do Exército antes da consumação do crime. Entendeu? Por isso que tornou aquela conduta atípica. Porque ele teria que estar em exercício, ele teria que estar nas fileiras ainda para consumar mesmo. Então, importante entrou com habeas corpus, né, em relação à prisão dele, e foi ganho. Realmente se tornou atípica a conduta de militar desertor. Por quê? Porque ele já tinha sido licenciado antes das fileiras do Exército, antes da consumação do crime de deserção. Então, por isso que é importante a gente evidenciar a importância da correta contagem desse prazo de graça. Entendeu? E o desertor sem estabilidade, professor?
Vamos supor que ele foi excluído, né? Do serviço ativo, beleza. E se ele se apresentar ou for capturado, o que é que vai acontecer? Se ele não tem estabilidade, ele vai ser submetido a uma inspeção de saúde. E quando ele for julgado apto na inspeção, ele vai ser o quê? Reincluído. Não é revertido, ele vai ser reincluído. Está lá no artigo 457 do Código de Processo Penal Militar. Não esqueçam desse detalhe. Beleza? Então, o desertor sem a estabilidade se apresenta, ele vai ser reincluído depois da inspeção. Professor, vamos lá. E se a praça for estável? Bom, se a praça é instável, ela vai ser revertida para o serviço ativo, tá bom? O processo só vai continuar se ela for revertida para o serviço ativo. Olha aqui. A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o status de militar. Porque assim, quando ele é sem estabilidade, ele é excluído do serviço ativo. Se ele for capturado ou se apresentar, ele vai ter que ser reincluído, porque ele vai ter que ter status de militar para que o processo ele siga. O processo só vai seguir se ele for reincluído e ficar com status de militar, porque isso é uma condição de procedibilidade para o processo. Entendeu? Por isso que ocorre a reinclusão. Professor, e se o praça for estável? Se ele é estável, como é que é a condição de procedibilidade? Ele tem que ser revertido ao serviço ativo. Então, o cara que é estável, ele vai ser revertido. Se ele é sem estabilidade, ele vai ser reincluído para poder responder o processo. Fechou? Professor, e se o cara for oficial? Desertor. Bom, ele vai ser agregado. Ele permanece nessa situação ao apresentar-se, logicamente, ou na hora que ele é capturado. Beleza? Então, ele permanecendo nessa situação ao apresentar-se ou ser capturado, até a decisão do trânsito em julgado da sentença. Então, ele fica como agregado. Fechou? Pessoal, caso vocês queiram ver mais algumas atualizações, a Lei 8.236, de 91, ela colocou, leia lá no site do Planalto, pontos relacionados ao crime de deserção, sobre o Código de Processo Penal. Ela alterou alguns pontos no processo penal relacionado ali à parte do crime de deserção. É só ir no site do Planalto que vocês encontram casos relacionados a esse crime. Beleza? Então, fiquem atentos sobre isso. Agora a gente vai entrar no crime de motim e revolta. O que é o crime de motim? Está lá no artigo 149. Reunir-se em militares ou assemelhados. Esses militares eles vão se reunir para agir contra a ordem recebida de um superior, ou negando-se a cumprir essa ordem. Então, geralmente vai ter 2 ou mais militares, né? Recusando obediência a superior. Então, se reúne os militares para recusar a obediência ao superior. Reúne os militares para fazer uma recusa conjunta de obediência a uma ordem de superior, né? Através de resistência, tá bom? Então, isso é o crime de motim. Se você se reunir para ocupar um quartel, né? Por exemplo, um navio, uma aeronave, beleza? Também crime de motim. Reclusão de 4 a 8 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. Então, aumento de 1/3 para os cabeças. Né? Os cabeças ali do motim têm aumento de pena de 1/3. E o crime de revolta, Muniz? Revolta é o que é que vai diferenciar a revolta do motim? A revolta é porque eles vão se reunir, porém eles estão armados. Se eles se reúnem e estão armados, deixa de ser motim e passa a ser o crime de revolta. Fechou? Reclusão de 8 a 20 anos com aumento de 1/3 para os cabeças. Então, sempre vai ter esse aumento de 1/3 para os cabeças, no caso de motim e revolta. Fechou? Pessoal, essa foi a nossa dica sobre esses crimes aí, tá? E espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, até a próxima.